ano. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma correção das atividades referentes ao último capítulo que a gente estudou, beleza? Capítulo sobre evolução. Então, vamos começar corrigindo as páginas 81, 82 e 83. Na página 81, temos a primeira questão. Em relação à evolução dos seres vivos, destacamos duas ideias defendidas por cientistas. A primeira, transmissão dos caracteres adquiridos. A segunda, seleção natural. Na aula passada, a gente viu dois cientistas que defendiam teorias da evolução diferentes, né? O primeiro cientista foi o Lamarck. O Lamarck defendia duas teorias, que era a teoria da transmissão dos caracteres adquiridos e a lei do uso e desuso. Já a seleção natural era defendida por um cientista chamado Charles Darwin. A partir daí, a gente já pode responder a questão. Podemos afirmar que as teorias acima apresentam ideias de: a primeira teoria, transmissão dos caracteres adquiridos, é uma teoria defendida por quem? Lamarck ou Charles Darwin? Lamarck. Aí a gente já elimina a letra A letra C e a letra D, sobrando a letra B e a letra D. E a segunda teoria, seleção natural, é defendida por quem? É defendida por Charles Darwin. Analisando as duas que sobraram, letra B, Lamarck, tanto a primeira quanto a segunda opção. Não é? A gente sabe que a segunda opção é o Charles Darwin. Então, letra D, Lamarck sendo a primeira teoria e Darwin sendo a segunda teoria. Pronto, a alternativa correta é a alternativa D. Vamos lá para a segunda questão. Organismos procariontes apresentam células mais simples, que não possuem um núcleo organizado, não têm um envoltório que envolve o núcleo, ou seja, o material genético fica todo disperso dentro daquela célula, né? São exemplos de seres procariontes. As plantas? Não, as plantas são seres organizados, com células organizadas. Bactérias? Pode ser, né? Animais e plantas? Não, são seres que possuem o seu núcleo organizado. Fungos também possuem um núcleo organizado. Protozoários e bactérias. Aí a gente tem um porém, os protozoários, eles possuem o seu núcleo organizado, são organismos eucariontes. Porém, os únicos organismos que sobraram foram as bactérias. Então, a alternativa correta é a letra B. Somente as bactérias são seres que possuem a sua célula, né? O seu núcleo desorganizado, sem uma bolsa que envolve. Terceira questão. Os procariontes diferenciam-se dos eucariontes porque os primeiros, entre outras características, ou seja, os procariontes possuem que característica? Não possuem material genético? Mentira! Procarionte tem material genético, só se encontra disperso. Possuem material genético como os eucariontes, verdade, mas são anucleados, não têm núcleo. Olha só que interessante, não possuem um núcleo organizado. Vamos para a letra C. Possuem núcleo, mas o material genético encontra-se disperso no citoplasma. Estamos entre essas duas, né? E vamos para a letra D. Possuem material genético disperso no núcleo, mas não em estruturas organizadas denominadas de cromossomos. E por último, possuem núcleo e material genético organizado nos cromossomos. A letra D e a letra E a gente já vai eliminar. Por quê? Porque
todo procarionte, ele não possui um núcleo, certo? Células procariontes não têm núcleo. E aí, de cara, também, a gente já elimina a letra C, que afirma que possui um núcleo, sobrando apenas a letra B. Possuem material genético como os eucariontes, mas são anucleados. Eles não possuem um núcleo. Quarta questão. Sabemos que Lamarck foi um dos primeiros estudiosos que compreenderam que o meio poderia de alguma forma influenciar na evolução dos seres vivos. Apesar de algumas conclusões errôneas, esse pesquisador foi muito importante para a biologia evolutiva, na história da evolução. Marque a alternativa que indica os dois pontos principais da teoria que ficou conhecida como Lamarckismo. No início da nossa aula de hoje eu falei as duas teorias defendidas por ele, pelo Lamarck, que era a lei do uso e desuso e a herança dos caracteres adquiridos. Qual a opção que tem essas duas teorias? A opção D. Lei da herança dos caracteres adquiridos e a lei do uso e desuso. Quinta questão. O ambiente afeta a forma e a organização dos animais, isto é, quando o ambiente se torna muito diferente, produz ao longo do tempo modificações correspondentes na forma e organização dos animais. As cobras adotaram o hábito de se arrastar no solo e se esconder na grama, de tal maneira que seus corpos, como resultados de esforços repetidos de se alongar, adquiriram um comprimento considerável. O trecho citado foi transcrito da obra Filosofia Zoológica, de um famoso cientista evolucionista. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a ideia transmitida pelo texto e o nome do seu autor. Veja que ele está falando de uma característica que é passada de geração para geração, só que é uma característica adquirida. Aquele animal, a cobra, ela não nasceu longa de acordo com o texto. Ela se tornou longa graças ao ambiente, por ficar se arrastando. E aí, com o passar do tempo, essa característica foi passando para os seus descendentes. Esse alongamento da cobra foi passando para os seus descendentes. Quem que falava de uma herança que poderia ser passada para os descendentes, essa herança adquirida que poderia passar para os seus descendentes? Foi o Lamarck. E qual era a teoria que falava isso? A teoria da herança dos caracteres adquiridos. Então, a gente vai marcar qual alternativa? Alternativa B. A teoria é a herança dos caracteres adquiridos e o cientista é o Jean Lamarck. Sexta questão. As células são as menores unidades vivas de um organismo e estão presentes em todos os seres, com exceção dos vírus. Elas podem ser classificadas em procariontes e eucariontes, se levarmos em consideração a ausência ou a presença de quê? E aí a gente já falou sobre isso nessa aula. O que o eucarionte tem que o procarionte não tem? Ele tem uma bolsa que vai envolver o material genético, ou seja, vai proporcionar àquela célula um núcleo. Então, o nome dessa bolsa, eu vou dar o nome de carioteca. A presença da carioteca torna aquela célula eucarionte. E a ausência dessa carioteca vai tornar a célula procarionte. Então, a gente vai marcar a alternativa C, a carioteca, que é essa bolsa que envolve o material genético. Sétima questão. Quais as características presentes nos indivíduos de uma espécie a fim de que possamos afirmar que os mesmos são mais adaptados em comparação a outros indivíduos da mesma espécie?
O que a gente deve perceber nesses animais que o tornem mais adaptados àquele ambiente? São maiores e solitários? Comem mais e apresentam cores vibrantes? Vivem mais e reproduzem mais? Apresentam mais membros como pernas ou patas? São mais fortes? A gente deve perceber que esses animais mais adaptados, eles vivem mais tempo. Ele tem uma expectativa de vida maior. E eles se reproduzem com mais facilidade. Então, a alternativa correta é a letra C. Vivem mais e reproduzem mais. Oitava questão. O hábito de colocar gorlas no pescoço por parte das mulheres de algumas tribos asiáticas promove o crescimento dessa estrutura, representando nessas comunidades um sinal de beleza. Quanto mais largo for o pescoço da mulher, mais bonita ela é. Desta forma, temos que os filhos destas mulheres já nasceriam com um pescoço maior, visto que essa é uma tradição secular. A afirmação acima, ela pode ser considerada como defensora de qual teoria evolucionista? Qual teoria diz que as características que são adquiridas ao longo da vida desses indivíduos e organismos podem ser passadas aos seus descendentes? É a teoria de Lamarck, a herança dos caracteres adquiridos. Então, a teoria correta é a teoria de Lamarck, não é a de Malthus, não é a de Wallace, Darwin ou Mendel. A alternativa A é a correta. Nona questão. A evolução ocorreu e até hoje ela permanece acontecendo. Para isso, contamos com inúmeras evidências. Os fósseis são restos ou vestígios preservados da existência de organismos que vivem em épocas passadas. A respeito desses fósseis, marque a alternativa que se considera incorreta. Letra A. Os fósseis evidenciam que, há milhares de anos, as espécies existentes eram diferentes das atuais. Verdade ou mentira? Letra B. Através dos fósseis é possível observar claramente a evolução de cada espécie, pois não há falhas no registro fóssil. Será que não há nenhuma falha no registro fóssil? Estranho, né? Com o uso dos fósseis, é possível até mesmo entender as condições climáticas da época em que aquele organismo viveu. Para descobrir a idade de um fóssil, muitos pesquisadores utilizam um método de datação com o carbono 14. E letra E, os fósseis se formam quando restos de um organismo ou animal conseguem se manter preservados. Aí a gente viu várias alternativas corretas, mas teve uma que chamou a atenção que a gente ficou na dúvida, que foi a letra B, dizendo que não há falhas no registro fóssil. Isso é mentira, pode sim ocorrer falhas. Lamarck foi um evolucionista que formulou uma famosa teoria a respeito de como as espécies mudam ao longo do tempo. Para explicar as mudanças, ele propôs duas leis. A gente já falou disso várias vezes ao longo dessa aula. Não é possível que a gente ainda erre alguma questão sobre as teorias de Lamarck. Qual é o nome da lei proposta por Lamarck que explica que as mudanças desenvolvidas durante a vida são passadas para os seus descendentes? Características adquiridas, ou chamadas de caracteres adquiridos. Qual a alternativa que fala sobre isso? A alternativa é... Vamos lá, última questão. Um estudante de ensino médio, ao ler sobre o tegumento humano, fez a seguinte afirmação ao seu professor: o homem moderno não apresenta tantos pelos como seus ancestrais, pois deixou de usar. Olha, vamos grifar essa palavra bem aqui para a gente não esquecer. Usar.
esses anexos como isolante térmico. Isso só foi possível porque o homem adquiriu uma inteligência que permitiu a confecção de roupas para proteger do frio. Aí o professor vai explicar para o aluno essa informação, afirmando que não ocorreu. E a informação está de acordo com a teoria evolutiva de Lamarck, que pressupõe que estruturas do corpo que não são solicitadas, ou seja, não há o uso, não são solicitadas, elas desaparecem. E essas características adquiridas, olha o nome aqui, adquiridas, ó. E essas características adquiridas são transmitidas aos seus descendentes. Pronto, de cara a gente já tem aí a informação, a explicação dada pelo professor através dessa afirmação que o aluno fez. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Para finalizar, a gente tem uma atividade avaliativa, que é a atividade avaliativa 2. A gente fez semana retrasada um trabalho avaliativo que valeu 2 pontos. Quem fez já tem 2 pontos garantidos. Só que a gente precisa completar essa nota, né? Afinal, a gente sabe que a nossa prova vale 10. Então, esse trabalho é a contemplação do resto da nota. O que vocês vão fazer para contemplar esse resto dessa nota? Essa atividade avaliativa 2. Essa atividade é um seminário, é uma apresentação oral. O que você vai fazer? Você vai gravar um vídeo explicando as duas teorias evolutivas, a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin. A data de entrega é segunda-feira. Eu peço que vocês entreguem segunda mesmo pela manhã. Tia, eu gravei hoje, posso entregar hoje? Pode, mas eu só vou dar o retorno na segunda-feira, na próxima segunda-feira, certo? Então, eu vou sim anotar que você fez, que você entregou antes do prazo, mas eu só vou dar o retorno na segunda-feira. Combinado assim? Certo. Então, essa é a atividade avaliativa 2. Vocês vão gravar esse vídeo, não precisa ser longo, no máximo uns 5 minutinhos, resumem o máximo que vocês puderem, mas caprichem, porque afinal é a nota de vocês. Então tem que ser bem caprichado, coloquem a farda da escola, vão para um lugar silencioso, iluminado, peçam silêncio e gravem o vídeo de vocês, tá bom? E eu fico aguardando. Beijos, tchau!